E aí, maluquetes, tudo bom? Ô louco, brincadeira. Eu sei que se você for como eu, pode ser que você não esteja bem, ou esteja. Tem dias que sim, tem dias que não. Porque a gente não bate bem, não é mesmo? Bom, eu tô começando esse podcast hoje e eu decidi começar porque eu quero falar sobre algumas reflexões e questões e relatos da minha vivência e convivência com transtornos mentais. Porque eu sinto a necessidade de expor essas questões do ponto de vista de quem sofre com isso, né? De quem vive com isso no dia a dia, né? Na real das reais, assim. Tô meio cansada de ouvir sobre saúde mental de especialistas, terapeutas, médicos, psiquiatras e até coaches, né? De mindset, não sei o quê. Eu quero saber de quem vive, sabe? De como é ter esses problemas e viver a vida, sabe? Meu nome é Mari Garcia e eu tenho uns probleminhas na cabeça. Bom, antes de mais nada, eu quero falar que eu não sou nenhuma especialista, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou terapeuta, muito pelo contrário, eu sou a paciente. E, gente, antes que alguém venha me sugerir, sim, eu faço terapia há mais de 20 anos. Eu já procurei terapia, tá? Não venham, você já procurou terapia? Sim, né? Eu tenho quase 40 anos, eu já faço terapia. É desse lugar que eu falo, do lado da paciente. Eu tenho uma coleção de CID diagnosticado, tá? Talvez alguns ainda não diagnosticados também. Mas apesar deles todos, eu sou uma pessoa adulta muito funcional. Assim, eu moro sozinha desde os 19 anos e eu consigo viver a vida. Eu só sou uma pessoa bem diferente. Ou sobreviver à vida seria melhor, né? Eu quero deixar claro que, assim, no podcast aqui, eu vou contar sobre a minha vida. Não exatamente ficar batendo na tecla das doenças mentais, sabe? Óbvio que a gente vai tocar nisso porque isso permeia a minha vida. Então, esses meus primeiros episódios eu vou falar bastante sobre isso, mas depois eu quero mais contar como que é que eu vou driblando isso ao longo dos meus dias, sabe? Eu tenho certeza que vai vir algum especialista, psicólogo, psiquiatra, dizendo que eu não deveria estar fazendo esse podcast. Mas meu objetivo não é estimular ninguém a fazer nada, dizer nada, ai, sabe, não sei. Não, eu só tô querendo contar a minha história, assim, contar como que eu penso a vida, como que eu sinto, como que eu vejo, qual é o meu ponto de vista, sabe? E espero que vocês me acompanhem, acompanhem esse podcast para me conhecer melhor e ter uma ideia aí de quem eu sou, de como eu penso, né? Das minhas ideias, das minhas questões, das minhas reflexões e trocar comigo, que eu acho que vai ser bem legal. Eu quero conhecer vocês também, saber quem tá aí do outro lado, se tem alguém me ouvindo, se você também tem probleminha na cabeça, se não, se você conhece alguém que tem, né? Quais são suas batalhas, assim, o que você tem a ver com isso, por que que você chegou aqui, por que que você tá interessado no assunto. Eu não sei qual que é a frequência que eu vou postar episódios aqui. Minha ideia é postar uma vez por semana, mas eu não posso prometer nada, porque minha vida é bem inconstante. Eu não sei como vão ser meus dias, né? Como são e vão ser meus dias, porque pode ser que eu esteja bem, pode ser que não, pode até ser que eu morri, porque como vocês vão ver aí, que eu vou explicar mais pra frente, devido às minhas doenças, eu tenho meio que um flerte constante, assim, com a morte, né? Porque, por várias razões, vocês vão ver, não é
ai, ela quer morrer. Não, acontece. Porque sim, porque tenho um probleminha na cabeça. E outra coisa que eu quero deixar muito claro, assim, eu tenho uma família ótima, maravilhosa, super amorosa. Eles me deram a melhor criação que puderam. As minhas doenças, assim, não tem a ver com traumas familiares, sabe? Eu super respeito quem tem traumas familiares e por isso desenvolveu doenças mentais, mas não é meu caso. Beijo pai, beijo mãe, beijo irmã. Eles são incríveis e nada disso é culpa deles, sabe? Então eu só queria pontuar bem isso porque é importante, assim, até para vocês saberem que eu tenho uma relação muito boa com eles, assim, apesar dos pesares, apesar dos transtornos e do trabalho que eu já dei e dou para eles, sabe? Fica bem explícito isso aqui. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, que é o assunto de hoje, a minha coleção de CID. Eu vou contar para vocês quais são. A primeira, eu tenho transtorno de personalidade borderline. Em segundo lugar, eu sou adicta, eu tenho adicção, que é uma síndrome de dependência. Essas duas primeiras são as que eu sinto que são mais graves, assim, que prejudicam demais a minha vida, que me atrapalham muito e que, enfim, são transtornos muito, muito graves, assim. Em terceiro lugar, eu tenho depressão. E em quarto lugar, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, isso é diagnosticado, tá? Demorou muito tempo para chegar nesses diagnósticos. O transtorno de personalidade borderline mesmo, durante anos, eu passei por vários psiquiatras já, e durante anos foi confundido com um transtorno de personalidade bipolar, mas não é o caso, assim, realmente foi muito acertado quando chegou-se no diagnóstico de borderline, por uma série de razões que eu vou explicar mais pra frente. E outra coisa, assim, às vezes, né, que isso eu quero pontuar bem aqui com vocês, que às vezes eu vejo algumas pessoas falando que tem alguns desses transtornos ou outros, né? Como se fosse bonitinho, até meio descolado, sabe? Legalzão. E eu acho isso bem ridículo, assim. Não, gente, não, sabe? E eu vou dizer por que eu acho bem ridículo. Porque quem realmente tem e convive com essas doenças sabe que é uma vida muito difícil e conturbada. Não só para quem é doente, mas também para a família, os amigos, as pessoas próximas e até para desconhecidos. É muito chato, gente. É muito chato. E dá vergonha, na real das reais, assim. Não, não tem como achar graça nisso. Quando a gente passa por uma crise, uma recaída, logo depois, no dia seguinte, a gente tem uma espécie de ressaca moral pesadíssima. Daquelas que não dá vontade de sair da cama, de tanta vergonha, culpa, ressentimento. Ai, dá vontade de sumir, dá vontade de se enfiar num buraco, dá vontade de voltar no tempo e não ter feito nada daquilo, mas ao mesmo tempo você sabe que você perdeu o controle, que aquilo, sabe? Então, gente, não é uma coisa superficial, não é uma coisa, ai, nossa, a pessoa eu quero também ser vitimizado, porque dão tanta atenção para aquela pessoa. Sim,
requer muita atenção, porque você tá doente, você é um doente. Mas quem quer ser doente, gente? Eu não queria ser doente. Se fosse para eu escolheria ser uma pessoa normal, obviamente. Mas não dá, né? Eu nasci com isso, eu sou assim, e eu vou ser assim pro resto da minha vida. Não é legal, não é bonitinho. Eu não vejo a menor graça. E eu vejo pessoas falando que tem depressão, que são. Tem umas que falam até. Dão até apelido. Ah, eu sou border. Não, querida. Não. Para com isso, sabe? Não é bonitinho. Fala isso com um risinho no rosto, sabe? Não. Não. Então, se você não tem, levante as mãos para o céu e agradeça. Não fica falando por aí que você é depressivo, que você é borderline, que você tem TDAH. Não, para. Dê as graças aos céus por você ser uma pessoa normal e sem problema. Porque senão sua vida seria um ó, como é a minha. E eu vou contar vários perreios que eu passo, e você vai ver que não é legal, tá bom? Então, isso é só pra gente começar esse papo, e é exatamente para eu dar essa letra de que eu não quero estimular ninguém a falar que tem essas doenças. Por favor, não, se você não tem, não fale que você tem, tá bom? Então tá, eu vou contar para vocês algumas coisas que eu passo em mais detalhes, é, coisas que eu sofro assim por causa desses meus probleminhas na cabeça, né? E gente, adendo. Eu vou me expor e me abrir totalmente aqui para vocês hoje, agora, sobre umas questões que são muito íntimas e sensíveis para mim. Então eu conto demais com a compreensão e carinho de vocês, tá bom? Por favor, por favor, sejam gentis comigo, tá bom? Sem hate, please, please, please. Maluquetes, antes de continuar, um aviso. Pã! Aviso. Esse episódio pode conter gatilhos, tá? Porque eu vou entrar em mais detalhes, como eu falei para vocês, sobre cada um dos meus CIDs, tá? Então, se você é uma pessoa que tá passando aí por muitos problemas, se você tá sensível demais, cuidado ao prosseguir, tá bom? É por sua conta e risco, mas eu vou tocar em assuntos bem sensíveis, tá bom? Vamos lá. Por causa do borderline. Eu vivo me machucando e machucada. Desde que eu fui diagnosticada, eu tomo antipsicóticos, né? Assim, tá numa dose um pouquinho elevada. E ajuda bastante a controlar as crises, que são aqueles momentos mais feios, assim, né, da doença. Antes de eu tomar, assim, eu tinha crise uma vez por mês, 2 vezes por mês, e agora, assim, eu tenho bem de vez em quando. Não zerou completamente, mas espaçou bem, assim, vamos dizer, eu tenho uma vez por ano, 2 vezes por ano, sei lá. Tem, tem outros fatores que desencadeiam, vocês vão entender mais pra frente. Mas ainda não consigo parar as automutilações, né? Então eu vivo me machucando e machucada. Por exemplo, minhas unhas e cutículas estão sempre sangrando e deformadas. Porque eu cutuco até sangrar, e às vezes, mesmo sangrando, eu continuo machucando mais um pouco, sabe? Agora, nesse momento mesmo que eu tô gravando isso pra vocês,
meu dedão tá assim, o dedão da mão esquerda tá, não dá pra tocar nele de tanta dor que eu tô sentindo, porque ele tá muito machucado. E, gente, eu sinto uma vergonha tremenda das minhas mãos. Por exemplo, eu sou artista e artesã. Eu queria muito ter um canal no YouTube que eu ensinasse as pessoas a fazer artesanato, sabe? Mas não tem condições, porque eu teria que dar um zoom nas minhas mãos e não dá mesmo. Todo mundo ia ver esses dedos tudo machucado, essas unhas tudo deformada e não vai rolar. De verdade, assim, eu não consigo. Tenho muita vergonha. Outro dia eu fui no oftalmo, né, e mandei fazer lente de contato. E aí a moça teve que me ensinar a como colocar e tirar a lente de contato. E com certeza ela viu as minhas unhas. Meu, eu fiquei com tanta vergonha. Eu tentei fazer rápido, sabe? Para aquilo passar logo, porque eu sei que ela estava vendo o estado das minhas mãos, assim, mas fazer o quê, né, gente? Tive que passar essa vergonha. Ah, enfim. Outra coisa, eu tenho umas feridas enormes no couro cabeludo. Tem até falha de cabelo em alguns pontos na minha cabeça, né? E isso não preciso dizer que me dá vergonha de ir no cabeleireiro. E as pessoas percebem que eu tô cutucando e machucando, sabe? E é coisa, gente, de sair sangue, porque eu, eu parece que eu não consigo me acalmar enquanto eu não machuco. De verdade, assim. É muito estranho, sabe? A minha mãe, ela vive, quando ela me pega fazendo isso, ela fala assim: Nossa, já chegou no cérebro? Já chegou no centro do mundo? Sabe? É muito estranho, gente. Eu vivo olhando assim para ver se tá aparecendo, se dá para ver a falha de cabelo, se dá para ver o machucado, sabe? É horrível, é horrível. Na minha pele também, mais assim na parte das pernas, mas tem vários pontos do meu corpo. Eu também vivo machucada porque eu cismo com pelinhos encravados e eu fico cutucando, cutucando, cutucando até sair, fica tudo machucado e sangrando e fica horrível, fica horroroso e me dá vergonha de pôr shorts, de pôr biquíni, mas eu ponho mesmo assim, né? Porque fazer o quê? Eu tenho calor, eu tenho que ir na praia, eu tenho que ir na piscina. E dane-se, eu vou pôr e vou. E só eu sei o que eu tô passando na vida. E quer olhar, olhe. Mas é chato, me dá vergonha sim. Ah, e só mais uma coisa sobre isso, né? Essas cutucações e principalmente o negócio das unhas e das cutículas. Que isso já foi muito confundido, né, por terapeutas e psiquiatras com ansiedade. Mas definitivamente não é ansiedade, porque eu não faço isso só quando eu tô ansiosa. Eu faço isso com o objetivo de machucar, com o objetivo de sentir dor, sabe? Não é por ansiedade, não é. Até porque minha ansiedade ela é diferente. Quando eu tô ansiosa, eu sinto minha pressão abaixar e eu quero deitar, eu quero ficar parada, eu, eu não consigo fazer mais nada, assim, eu não fico nesse processo de cutucação, muito pelo contrário, eu quero deitar, pegar uma coberta e dormir, sabe? Minha ansiedade é outro processo, assim. Esse processo de machucar as unhas, o couro cabeludo, minha pele, é pra doer e machucar. É com esse objetivo que eu faço. Então, ele é bem característico de borderline mesmo, não é ansiedade, tá, gente? Nas crises, assim, que eu comentei, que são as mais chatas e mais fortes, né? Eu já me cortei com lâminas, eu já me bati, já me soquei, já bati cabeça na parede, várias coisas desse tipo.
E essas coisas, assim, já me arranhei. Essas coisas, elas demoram semanas para sarar. E aí eu tive que ficar em casa semanas sem sair, para não parecer que eu tinha apanhado do marido, sabe? Marido esse, aliás, que eu não tenho mais, tá? Mas eu ficava em casa sem sair, eu já perdi reunião de trabalho, já tive que faltar do trabalho, sabe, para não, porque eu não podia sair de casa, assim, fiquei com o olho roxo, com o rosto todo machucado, ai, absurdo, bizarro, muito chato, gente. Então, assim, borderline, se você não tem, não diga que tem, porque não é legal. É, é muito vergonhoso, assim. Eu já quebrei coisas que eram muito preciosas para mim, assim, objetos, sabe? Que eram muito preciosas para mim, lembranças de infância, é, presentes de casamento, coisas muito legais, assim. Eu cheguei a quebrar e depois no dia seguinte, assim, eu olhar e ficar muito triste com aquilo e querer voltar no tempo e não ter feito aquilo, sabe? Poxa, é muito triste. É muito, muito chato, gente. E é vergonhoso. Me dá vergonha, sim, dessas coisas que eu faço. E eu queria muito conseguir mudar. E eu tomo muito remédio, eu faço terapia, e eu vou no psiquiatra frequentemente, mas não, não tô conseguindo ficar ainda 100% livre dessas questões que o borderline me traz, assim. E parece que quando eu tô me machucando e me cutucando e sangrando, assim, me alivia alguma coisa por dentro, sabe? Não sei. Talvez também por isso eu tenho um monte de tatuagem, de piercing. Eu adoro ficar aquilo doendo por dias. Ai, é bizarro isso, mas. Não, eu também adoro ficar bonita, né? Porque eu acho bonito essa estética. Mas eu adoro a dor que isso causa. Bom, isso é o border. É o border meu. Seguindo adiante, vamos para a adicção. Para quem não conhece o termo adicção, eu vou explicar. É o que se chamava antigamente de dependência química. Porém, mudou o termo, porque acho que nem todas as drogas são químicas. Mas, para resumir, é isso: é o vício em álcool e demais substâncias psicoativas. Aliás, eu vou procurar aqui no Google. Espera só um instantinho. Vou ver qual é a definição do CID certinho. É o CID-10. Entre os F10 e F19. Opiáceo, sedativo, cocaína. Ó, a minha seria a F19.2. Síndrome da dependência de múltiplas drogas. Uso de mais de uma substância psicoativa. Vou explicar o porquê. Bom, né? Só para vocês terem uma ideia ampla do quadro, assim. Eu frequentei NA, Narcóticos Anônimos, né? Eu sou membro de Narcóticos Anônimos e eu já até fui internada em clínica de reabilitação. Eu uso álcool há uns 25, 26 anos e uso drogas lícitas e ilícitas, naturais e sintéticas há uns 20 anos. E isso é mais de metade da minha vida, né, gente? Se você parar para pensar, porque eu tenho 38, quase 39 anos, então eu vivi mais tempo com do que sem isso. Comecei na adolescência, né? Assim, adolescência, começo da fase adulta, então tô nessa jornada aí a maior parte da minha vida. E é difícil, gente. Causa muito transtorno na minha vida, causa muito
vexame, é, é difícil, assim, não é, mais uma vez, é uma coisa que não é legal. Não é daurudo, não é legalzão, é, é chato, assim, dá muito trabalho e é droga. É uma droga, literalmente. É, vou, eu separei aqui alguns pontos, né, para eu não esquecer de falar muita coisa aqui para vocês. Então, vamos lá. A primeira é isso, que eu já causei muito transtorno e já dei muito, mas muito trabalho, tanto para meus familiares, né, meus pais, minha irmã, quanto para os meus amigos e até para desconhecidos por causa disso. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu não lembro que tipo de festa que teve na casa dos meus pais, mas eu sei que eu bebi tanto, que teve uma hora que eu tive. Meu pai teve que me pegar e sair comigo e eu quis abraçar uma árvore, sabe? Ai. E meu pai ficou lá paciente comigo. Depois ele me deitou num colchão, tipo, na sala, e eu fiquei lá vomitando, sabe? Ai, gente, gente. Aí teve uma vez que eu lembro que eu tinha ficado no bar, tipo, das 7 da noite até umas quase meia-noite, bebi pra caramba. Aí eu tinha que pegar o ônibus, porque eu tava em São Paulo e eu morava numa outra cidade no interior e eu tinha que pegar o último ônibus, assim. E eu sei que eu tava tão louca que eu também tinha usado outras drogas, né? Eu tava tão louca e aí eu tava sentada na primeira fileira, assim, do ônibus. Cara, no meio da viagem eu comecei a vomitar, botar tudo pra fora. O motorista, meu, desconhecido. É isso que eu tô falando. A gente dá trabalho pra desconhecido. Ele ficou, moça, calma, calma, calma. E eu assim, ai, moço, não tô passando bem. Gente, que vergonha. Que vexame, sabe? Que feio. Nossa, e eu já me coloquei em situações de risco por causa disso, sabe? É, é muito tenso, assim. É, bom, se eu for contar cada história aqui pra vocês, vocês não vão acreditar. Durante um tempão, meu maior problema foi o álcool, assim, eu consumia demais. Eu vivia em bar, mas depois foi migrando assim para outras drogas, mas o álcool sempre presente. Tanto que eu falo, o pessoal fala assim: ah, a ervinha, né, é a porta de entrada para drogas mais fortes. E eu falo: não é. A porta de entrada para drogas mais fortes é o álcool. Ele é sempre o primeiro que vem. E, e aí desencadeia todo o processo, sabe? Mas enfim, eu descobri o NA alguns anos atrás, né, Narcóticos Anônimos. E eu frequentei por 2 anos. E, gente, vocês não vão acreditar. Eu frequentei por 2 anos. E eu nunca consegui pegar a ficha de 30 dias sóbria, que é a primeira ficha. Gente, literalmente a primeira ficha. Mano, me dava uma vergonha, tipo, de ver gente pegando de 30, 60, 90, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e eu lá sem pegar a primeira. Todo dia, ai, eu tô aqui 1 dia limpa, 3 dias limpa, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sabe? Eu achava muito vergonhoso, assim, e aí que eu fui que eu decidi me internar, sabe? Porque eu não tava conseguindo ficar na rua e ficar limpa. Aí eu falei, meu, só internando, sabe? Muito desgastante esse processo, assim. Eu já tentei de tudo pra me livrar disso. E eu não consigo, de jeito nenhum, assim, é uma doença mental,
E eu vou ter que viver com isso por toda a minha vida. Eu tenho que aceitar essa condição, sabe? Até em NA eles falam isso também, assim, e não tem como fugir, assim. E, inclusive, no NA eles falam isso, que a gente é adicto antes de usar droga até, sabe? Porque a gente é um tipo de pensamento e é um tipo de comportamento que só acaba te levando a usar a droga. Mas não é que você usa droga e depois vira adicto, não. Você já é adicto e por isso você usa droga, sabe? E álcool, né, gente? Quero reforçar isso também. O álcool também é droga. Hoje eu tô assim num processo de aceitação disso, sabe? E aí eu tô fazendo um controle de danos, assim, ou redução de danos, eu não sei exatamente como que é chamado. Assim, eu tô usando o mínimo possível, né? Tentando usar o mínimo possível, mas eu não tô prometendo mais para ninguém, assim, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para o terapeuta, nem para Deus, nem para mim mesma, é, sabe? Não tô prometendo mais para ninguém que nunca mais eu vou usar, porque não dá. Eu sempre descumpro a minha palavra e eu sei que hora ou outra eu vou usar, porque eu vejo adictos assim com 10, 15 anos limpo que recai, que recai. Um belo dia vai lá e usa. Gente que me tratou, inclusive, na clínica mesmo, sabe? Tava lá 10 anos sem beber. Um belo dia fiquei sabendo que recaiu, bebeu. Porque essa doença é para a vida inteira. Não tem como dar certeza de que nunca mais vai usar para ninguém, nem para si mesmo. A gente não pode viver essa ilusão de que uma hora vai passar, sabe? Minha família é decepcionadíssima comigo, assim. Toda vez que eles sabem que eu tive uma recaída, eles ficam muito tristes, sabe? Eles ficam muito decepcionados comigo. Eles não entendem isso como uma doença mental, que eu não tenho um controle total sobre isso, que não é só eu mudar meu mindset que isso vai passar, que eu vou me curar, sabe? Aliás, isso é uma coisa, não tem cura, não tem cura, não tem remédio que possa ser tomado, sabe? E meus pais queriam muito que, tipo, uma hora eu simplesmente me curasse, que isso ficasse no passado. Ai, passou, ó, agora ela é normal. Agora ela não tem mais, não sofre mais desse problema. Gente, eu queria muito, mas não vai rolar. Eu já entendi, eu já percebi que não vai rolar. Acontece. Que eu posso fazer? Sabe, o que eu posso fazer é isso. Tentar usar o mínimo possível é, e, e aceitar que eu vou ter que conviver com essa vontade de beber, de usar droga para sempre. E, e me aceitar, sabe? Porque também, durante muitos anos, esses anos que eu frequentei NA, que eu tentei de tudo para parar, ficar abstinente completamente, eu sofri demais. Porque cada vez que eu recaía, eu sentia uma culpa, um remorso, a pior pessoa do mundo, a fracassada, a que não consegue, a que é, sabe, horrorosa. E isso, cara, ninguém merece viver assim, sabe? Se sentindo tão mal consigo mesma. E eu decidi parar de me sentir assim. Eu só tô me entendendo agora como uma pessoa que tem seus defeitos, sabe? Eu tenho esse defeito, eu tenho essa doença e infelizmente acontece.
acontece. Pelo menos eu não sou dessas pessoas que tomam um goró e bate na esposa e nos filhos, sabe? Não, eu não tô fazendo nada de tão grave assim. Muito pelo contrário, sabe? Às vezes eu uso, e eu uso em casa, assim. Eu uso e fico lendo um livro, vendo um filme, fazendo crochê, sabe? Não fico fazendo nada assim de tão horrível. Então eu não tenho por que também me sentir tão, tão mal assim como eu tava me sentindo antes, sabe? Ai, é só um desabafo. Eu vou falar mais, eu vou ter um episódio que eu vou falar mais sobre isso, assim, sobre essa condição. Que mais que eu anotei aqui para falar para vocês? Sim. Essa minha tentativa de redução de dano também, de tentar parar, porque eu tenho. É um comportamento bem perigoso, né? Porque eu tô tendo já alguns problemas de saúde por causa disso, né? Eu tive algumas infecções, tive sinusite infecciosa, eu tive uma infecção no rim por tomar pouca água, né? Eu tive crise de asma já. Eu acho que eu tô com alguma coisa no coração, mas ainda não fui no cardiologista. Também não sei se é devido ao uso, pode ser que seja outra coisa. E, gente, vamos combinar, é meio anti-higiênico, né? Assim, você fumar aquele cigarrinho do artista numa roda com 9 pessoas que você mal conhece, é, sabe? Você não sabe se aquelas pessoas ali são limpinhas, né? Você não sabe o que elas têm na boca, na saliva ali, você vai pegar alguma coisa, né? Não é higiênico. Fora que por ser ilegal, né? Vai saber como aquilo ali foi feito, vai saber por quantos cus aquilo ali passou, né? Então é bem arriscado, assim, não é da hora. Às vezes também, meu, eu esqueço de beber água, eu fico muito tempo sem comer, eu fumo mais cigarro do que o normal, porque eu também fumo cigarro, gente, sou fumante. Eu fumo mais do que eu fumo normalmente, esqueço de escovar os dentes, aí isso resulta no quê? Um bafo horroroso. Horroroso. Credo, gente, que vergonha. Que vergonha. Mais uma vergonha que eu passo. Ai, meus pais já chegaram a passar mal e parar no hospital por causa das minhas recaídas e crises que as substâncias psicoativas me causam. Porque lembra quando eu estava falando do borderline? Às vezes, por exemplo, quando eu bebo demais, me desperta uma crise de borderline. Inclusive, no final do ano passado, agora, eu tive uma crise feia, bati na minha irmã, foi muito horroroso, sabe? E fiquei com uma ressaca moral muito forte, assim, foi muito triste. Ai, gente, eu fiquei me sentindo muito culpada, muito chateada, e eu me sinto assim muito culpada por causar tanta tristeza para os meus pais por causa disso, sabe? E me dá uma ressaca moral muito grande e piora meu quadro de depressão. E sabe o que é mais estranho, gente? Que quando eu não uso, também agrava minha depressão. Eu não consigo ver muita graça na vida sóbria, sabe? Eu não fico bem. Porque eu não bato bem, né, gente? Probleminha na cabeça. Probleminha na cabeça. Ai, que vergonha. É muito vergonhoso. É triste, gente. É triste. E para piorar, né?
em NA, né, ou em outras terapias do tipo, as pessoas sempre falam que você tem uma droga de preferência, né? Álcool, etc, etc. Não é meu caso. E eu descobri recentemente num fórum gringo, porque eu participo de fóruns, né, para tentar me entender e me tratando, né? Tanto brasileiros quanto gringos. E eu descobri num fórum gringo que tem esse negócio chamado poliadicto, que não é viciado exatamente só numa substância, mas no que tiver disponível. Chegou uma coisinha ali, já tá comprando, já tá usando, sabe? E eu sou meio que esse perfil, assim. Então, mais difícil ainda de tratar, de conseguir ficar sóbria, sabe? Poxa, ficou longa essa parte, mas é uma das mais tensas junto com borderline. Isso é muito, dificulta bastante minha vida, assim. Essas duas doenças são as que mais me pegam, assim, que são as mais chatas para tratar, assim. Porque essa da adicção nem remédio não tem para ajudar, sabe? Como essa é uma questão bem complexa, eu vou fazer um episódio só sobre isso, tá bom? Mas esse foi um resumo, assim, do quanto isso atrapalha e dificulta bastante minha vida, assim, de como eu realmente sofro bastante com isso e quanto isso não é legal, é bem triste e é bem chato, tá bom? Vamos seguir adiante. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse foi um diagnóstico também difícil de chegar nele. Acho que eu devia ter uns 32 anos quando eu fui diagnosticada, porque não é muito claro, assim, é meio diferente, assim, como ele funciona comigo, sabe? Não é algo que eu trago desde criança, assim, foi uma coisa que eu desenvolvi mais de adolescente para adulta, assim, né? Ao contrário, quando eu era criança, eu era super focada nas coisas, super concentrada, assim. Mas vamos lá, como que os médicos conseguiram entender, né, que eu tenho esse transtorno? Que eu nunca consigo me manter por muito tempo num único assunto e principalmente em profissões. Tudo que eu começo, eu desisto. Meu foco muda, assim, de uma coisa para outra, de repente, sabe? E até isso foi confundido também um pouco lá no transtorno bipolar, né? Que achavam que eu tava em episódios de mania. Ah, tá com mania disso. Não é mania, é déficit de atenção mesmo. E como que isso acontece, assim? Vamos lá, né? Do como já foi estranho, assim, quando eu tava no final da adolescência, porque eu prestei vestibular, por exemplo, em 3 faculdades diferentes. Uma eu prestei audiovisual, na outra eu prestei sociologia e na outra eu prestei design gráfico. Eu acabei fazendo design gráfico, até mais parecido com audiovisual, né? Mas, gente, sociologia, tipo, sabe, eu meio que o que desse ali eu ia, sabe? Isso já é meio esquisito, mas ainda não, acho que não estava tão desenvolvido o déficit de atenção, assim, não foi tão rápido. Aliás, eu sou designer gráfica de formação, né, de superior. Mas eu parei no meio, acho que no terceiro ano, e eu fui estudar rádio e TV.
Aí eu fiquei um ano estudando rádio e TV, parei, voltei para o design gráfico, aí eu me formei. Aí eu também sei fazer design de produto, porque, né? Sim, porque eu uma hora encanei em fazer produto, e aí até por isso que eu sei fazer artesanato, porque, enfim, brisei nessa ideia de produtos e como sou designer, aí, enfim. Aí, mais ou menos essa época de final de faculdade, assim, eu fiz uns cursos livres e estudei astronomia e astrofísica e cosmologia pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro e cheguei até a fazer um curso livre de Harvard pela online, né, pela internet, de astrobiologia. Gente, olha isso. Mas tudo bem, isso é um assunto que eu sempre fui fascinada, assim. Desde criança, sempre gostei muito de astronomia. Tá, tá, mas eu fiquei bem focada nisso, assim, sei lá por quê. Do nada me veio isso. Aí, bom, vou falar para vocês as coisas que eu já fiz, tá? Que assim, de uma hora para outra, comecei a fazer. Eu já fui jardineira, eu já fui tatuadora, eu já fui cabeleireira, eu já fui até taróloga, gente. Eu já estudei anos de tarô, já fui até ver negócio de Jung, dos arquétipos que são relacionados ao tarô, já cheguei a desenhar meu próprio tarô. Ai, enfim. Eu já fui livreira, que eu amava, aliás. Amava trabalhar com livro, porque eu leio mais de 60 livros por ano, assim. Eu sou fissurada em leitura e eu leio de tudo, assim, desde livro técnico é, até literatura, enfim, eu leio muito assim mesmo, sabe? Eu adoro ler. Então, na livraria, eu era muito feliz trabalhando como livreira. Mas aí eu saí também. Eu já trabalhei como revisora e escritora de TCC, para as pessoas que não sabem escrever TCC, né? Já fui social media em umas empresas. Eu também tenho formação superior em gestão cultural, né? Eu já trabalhei também fazendo exposição de arte, esses tipos de coisa. É, Tenho formação superior também em gastronomia, gente. Eu já cheguei a cursar 2 semestres de direito. Que mais? Eu devo estar esquecendo alguma coisa. Meu Deus, sabe? Eu já fui professora também de ensino fundamental. Meu, é tanta coisa, gente. E assim, sabe? É, hoje em dia, eu tenho 3 profissões, para vocês terem uma ideia, sabe? De tanto que eu não consigo ter foco numa coisa só. Eu sou gerente de marketing, assim, meu emprego formal é gerente de marketing. Aí por fora, eu sou artista e artesã, né? Eu faço meus quadros, ilustrações e eu tenho meus artesanatos e eu exponho, eu vendo e tal. E cara, sabe uma coisa? Todo mundo fala assim, porque essas coisas assim, ficar fazendo uma coisa assim, outra assim, atraçado, é que nem o pato voa, o pato anda e o pato nada, só que não faz nada, nenhuma dessas coisas direito. Ai, não tem nada a ver isso, gente, porque em todas essas coisas que eu fiz, eu sempre tirei nota 10 assim, no que foi de formação acadêmica, né? Eu sempre, minha média, assim, das coisas era 9,5, cara. 9,5. Eu sempre tiro 10 nas coisas, sabe? Mesmo usando droga, hein? Olha lá, gente. É, é, eu tenho uma inteligência acima da média, sabe? Não vou ser falsa modesta aqui com vocês.
é sério, sério mesmo, assim, nas outras profissões, tipo cabeleireira, jardineira, tatuadora, tal, as pessoas sempre ficaram impressionadíssimas com o meu trabalho, assim. Sempre recebi muito elogio, aumento de salário, é, promoção. Eu sempre fui bem, sabe? Porque acho que até essa inteligência me ajuda, me facilita essa mudança de profissão, mudança de foco, né? Porque acaba que eu sei que se eu mudar para outra coisa amanhã, eu vou me focar e me dedicar tanto, entender tanto daquele assunto, que eu vou me sair bem. Então, tipo, eu simplesmente posso. Então, podendo, por que não? Sabe? Alguma coisa assim, mas, cara, eu tô num momento da minha vida que eu preciso me decidir, sabe? Eu preciso parar com isso. Porque senão eu vou ser o quê? Uma jardineira que. que. Senão eu vou ser o quê? Uma jardineira que lê tarô e é advogada, sabe? Não, não dá. Não dá. E eu tô viajando na maionese, sabe? Agora eu tô com uns planos, porque que nem eu tô fazendo um curso, que outra hora eu conto melhor pra vocês, que tem a ver com essa parte artística. Que eu ouvi num outro podcast, o podcast da Lela Brandão, que eu adoro escutar, aliás. Gostosas também choram. E ela que indicou esse livro, né, que é um curso. E aí eu tô fazendo esse curso e ele tá me ajudando em várias questões. Inclusive, e aí uma dessas questões é isso, assim, de a gente ter alguns pontos para se focar e estabelecer metas, assim, objetivos concretos, sabe? E aí eu tô procurando agora fazer isso e eu vou tentar levar a sério e levar isso pra frente, sabe? Sem querer sonhar com blubbles, ficar viajando muito, sabe? Porque eu tenho muito isso de querer viver o dia, sabe? Sem ficar pensando muito. Não, se não é aquela coisa. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, sabe? Eu tenho vivido até hoje assim e acho que não posso. E, meu, essas coisas todas é coisa assim de eu pegar e largar tudo para trás e comprar outras coisas, tipo, meu, pra para mudar de tatuadora para jardineira foi um negócio assim, tipo, eu peguei todo o meu material de tatuadora e larguei tudo para trás, tipo, tinta, agulha, máquina, tudo para trás e comecei a comprar pá, enxada, sabe? Gente, olha que loucura. Olha que loucura, não dá, sabe? E minha casa vai virando, tipo, um, vai virando um negócio assim que eu tenho de tudo. Tanto que teve um amigo meu que falou isso uma vez. Ele falou assim: Nossa, eu gosto de você, assim, de perguntar as coisas pra você, porque eu chego e falo: Ai, Maiara, você tem tal coisa? E você tem. Ah, você tem aquilo outro? E você tem. Tipo, você tem de tudo. Sabe? Não, gente, não dá, não dá. Minha casa, eu falo, meu, eu tenho tanta coisa que eu falo, cara, eu não tenho onde pôr, não cabe mais, não tenho espaço, eu não tenho. Às vezes me sufoca até, sabe? Mas tudo isso por conta de tantas mudanças, de tantas desistências e recomeços e mudança de foco, assim. Então, isso é o meu déficit de atenção, assim. E agora eu tô tentando, né, me tratar. E esse curso tá me ajudando bastante. Outra hora eu vou falar mais especificamente com vocês sobre isso, que tá me ajudando de legal, assim, bem legal. E é isso, gente.
acho que o que eu tinha para falar nesse episódio hoje de introdução, né, era me apresentar para vocês e trazer um pouco desses assuntos. Sobre a depressão, eu vou falar em um outro episódio, porque eu acho que só a depressão dá um episódio inteiro sobre isso, porque também envolve outras coisas, é um assunto mais delicado, eu acho que pode ter alguns gatilhos e enfim, é mais íntimo, assim. Então, quero primeiro ter uns feedbacks desse primeiro episódio, quero saber um pouco de vocês, né? Pra gente ter esse papo mais legal, assim. Sobre aqui o nosso podcast Probleminha na Cabeça. É possível, bem possível, que eu traga pessoas para entrevistar, né? Ou relatos de outras pessoas. Porque eu também, né, como sou uma pessoa que tem probleminha na cabeça, eu conheço outras pessoas que também têm probleminhas na cabeça. Mais graves ou menos graves do que os meus, mas conheço, né? São meus amigos, meus conhecidos, enfim. E também, se vocês aí tiverem seus probleminhas na cabeça, podem me mandar por e-mail, se vocês quiserem que seja anônimo, que eu faça o relato de vocês aqui, conte da vida de vocês. Vocês podem me mandar, eu vou deixar meu e-mail aí na descrição do episódio. E eu gostaria muito de saber de vocês. Deixem aí nos comentários. Vocês também têm probleminha na cabeça? Ou não? Vocês conhecem alguém que tem? Vocês convivem com alguém que tem? Seu filho tem? Sua filha tem? Seu irmão ou irmã tem probleminha na cabeça? Seu amigo ou amiga? Você é terapeuta? Você é médico? Enfim, vão me mandando aí seus feedbacks. Eu quero muito saber quem tá do outro lado, quem tá me ouvindo, se tem alguém aí, né? E me deixem os seus comentários, assim. Eu quero muito saber de vocês e ter uma relação mais próxima, né? Que a gente possa aí no futuro ficar amigos, tá bom? Pra gente ir se entendendo e entendendo como funciona uma cabecinha com problemas, tá bom? Gente, quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não vou dizer quais são os remédios que eu tomo, tá bom? Nem as dorgas. Não vou dizer, tá bom? Porque exatamente eu não quero estimular ninguém, tá? E é isso. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada por me ouvirem. Beijos, beijos. Tchau.